Já é uma figura muito conhecida, meu amigo, meu irmão, Márcio Harrison. Feliz ano novo. Para nós, boa tarde, você Douglas, boa tarde a todos os telespectadores do Hora Geral, da Ilha do Sol, uma honra, um prazer muito grande. Eu percebo no dia a dia quantas pessoas estão acompanhando o Hora Geral. Ótimo. Não só na TV Ilha do Sol, como também nas redes sociais, essa parceria maravilhosa que você fez agora. E você sabe, além de por falar em parceria, né, ontem nós tivemos aqui o Paulo Vieira, ou seja, tem uma parceria também nova, Viver em Santos e o Hora Geral. E o Hora Geral que está sendo transmitido também nas redes sociais durante o horário e no canal do YouTube. Ou seja, são alternativas, Márcio, que nós estamos dando para o público telespectador para poder acompanhar cada vez mais o nosso programa. E é bacana isso, porque eu mesmo ontem estava acompanhando pelo notebook o Hora Geral em tempo real. E com uma imagem muito boa mesmo. Ah, mas eu não tenho plasma, eu não tenho televisor, não tem problema. Liga a internet e você pega tanto quanto. Márcio, eu fiz questão de trazê-lo aqui, né? Você está sempre nas delegacias apurando as várias notícias ocorrentes policiais, mas eu tenho sentido, Márcio, que esse começo do ano está um começo do ano um pouco muito tumultuado em termos de ocorrências policiais. Como você é o repórter policial, me confirme ou não, é natural no começo do ano ou está um pouco fora do normal esse início de 2018? Veja, a resposta é, meu amigo Douglas, depende do como você olha a coisa. Nós temos uma população sazonal que vai em torno de 5 milhões de pessoas, desde o dia que começou a contagem do pedágio até o dia que acabou a Operação Verão. Aí nós vamos emendar já no Carnaval aquele negócio todo. Quer dizer, pela quantidade de pessoas, veja, pela quantidade de pessoas, estaremos nos limites da situação. Mas, a bem da verdade, o policiamento que está na região ainda é muito pouco. Por quê? Nós temos aí clarões em vários batalhões, no 6º Batalhão, que é Santos, no 21º, que é Bertioga, Guarujá, Vicente de Carvalho, em Cubatão. Nós temos clarões no 45, que é justamente o município de São Vicente, de Praia Grande. 39, que é o de São Vicente, e também o 29, que abarca Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e segue o caminho das pedras. Então, se eu for analisar por esse prisma, está faltando policiamento sim. A gente vê um policiamento forte, aguerrido, a gente vê a Força Tática, a gente vê o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais, fazendo inúmeras incursões e operações, mas eu não estou vendo esse reforço tido e falado que foi tão amplamente divulgado, Douglas. Márcio Harrison, é justamente isso que eu queria ouvir de você. Se você detecta através da sua reportagem, das visitas e das ocorrências nessas delegacias, é fácil afirmar que o efetivo não é o suficiente para atender a demanda com relação ao aumento do turista e da população nessa temporada? Isso é fato, não é proporcional. E por que eu digo isso para você, Douglas, e você, telespectador do Hora Geral? Porque cada vez que um policial militar apresenta uma ocorrência num distrito policial, essa viatura é retirada. Ela é retirada do patrulhamento, ela não patrulha mais. É um flagrante? Então vai demorar de 4 a 5 a 6 horas, dependendo do movimento que estiver o distrito ou a delegacia. Se tiver, por exemplo, um flagrante já em andamento, esse segundo flagrante que vai começar, vai ter que esperar acabar o primeiro, o delegado começar, que nem uma operação no centro cirúrgico. Acaba o médico, começa o outro. Então, você retira essa viatura, esse policial militar. E, consequentemente, determinada região da cidade, que for o caso do flagrante, ela vai ficar desguarnecida com menos uma equipe, pelo menos, Douglas, pelo menos. Agora, o pior, se você me permitir, por favor, não é a polícia militar. O pior é a polícia civil, meu amigo. Exatamente. Nós estamos aí numa situação crítica, mas é muito mais do que crítica. O funcionamento das delegacias. Funcionamento, falta de um principal material, ser humano, escrivão, investigador, delegado. Tem papel, tem viatura, tem combustível, tem toner, mas não tem um principal, a peça chamada ser humano, que é imprescindível e insubstituível. Você sabe, Márcio, às vezes eu questiono muito as nossas autoridades e questiono com uma certa responsabilidade, porque se elas existem, elas precisam dar retorno à população, aquelas pessoas que clamam de um atendimento. Eu vejo tanta publicidade do governo do estado, tanta publicidade, dá a impressão que nós vivemos num país de primeiro mundo. Rosas, né? E essa realidade, ela é totalmente revelada quando você precisa, de repente, ir até o IML, quando você precisa fazer um boletim de ocorrência, quando você chama um policial, quando você chama uma ambulância.
E, ou seja, a gente vê o quanto nós estamos vulneráveis num momento tão delicado, onde deveria ter uma atuação maior do Estado e, por consequência, a cobrança das prefeituras. Exatamente, a contrapartida. E essa publicidade que você vê, eu também vejo. 45 milhões que residem no estado de São Paulo, etc. e tal, e aparece o VLT, aparece isso. Lógico, o estado de São Paulo, se você for analisar no âmbito geral, na União, ele ainda está muito bem. Porque todas as contas em tese estão em dia, nenhum policial civil, militar ou algum funcionário público deixou de receber ou está com seus vencimentos atrasados. Por esse lado, as contas públicas até que estão em dia, assim digamos. Muito embora não há um aumento, a Polícia Civil reclama da reposição desses postos que foram, os policiais que se aposentaram, que morreram, que estão doentes, que estão afastados por questões administrativas, eles não foram recolocados. E você vê aí delegacia sendo fechada, por exemplo, aqui na Ponta da Praia, o 3º DP não funciona à noite. E Mongaguá? Mongaguá, foi fechado o distrito policial. Itanhaém, foi fechado. Peruíbe, foi fechado. Por que foi fechado? Por que o diretor fechou? Porque o diretor não vai bater de frente com o secretário de segurança, não vai bater de frente com o delegado-geral, não vai bater de frente com o governador, porque senão o que acontece? Sai fora, essa que é a realidade, Douglas. Aí acaba transferido para uma cidade lá no finalzinho do estado. Exatamente. E ninguém quer responder uma sindicância, responder um processo administrativo. Ou seja, a pessoa quando chega na delegacia, Douglas, ela quer ser atendida. Mas muitas vezes não é que o policial não quer atender, ele é de engano, gente. Ele também não tem condições. Isso quando o sistema, que é o sistema online, cai. Aí você não pode fazer um flagrante, você não pode fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque esse equipamento ele é único. Não existe mais a máquina de escrever que você supria quando a internet deu algum problema. Intranet deu algum problema. O Márcio Harrison, tem um caso que está causando uma grande preocupação dos moradores aqui da nossa região, é o caso daquela jovem que foi encontrada em Bertioga, pendurada numa árvore, se não me engano. Exatamente né? isso. Parece que não tem tem alguma novidade com relação a esse Olha, caso? eu conversei agora há pouco, inclusive, com os policiais da equipe, o delegado titular do município de Bertioga, Dr. Sérgio Nassuro, Nivaldo Ribeiro, e a investigação. O que acontece, Douglas? Em princípio, eu disse em princípio, por que eu falo em princípio? Porque ainda faltam os laudos do Instituto Médico Legal e laudos complementares que a autoridade policial pediu para poder fechar o caso. Inclina-se, leva-se ao pensamento de um suposto suicídio, em tese. Por que eu falo em tese? Porque a investigação não foi fechada. Então, o que acontece? Quando existe um evento morte, Douglas, o que acontece? O delegado de polícia, ele tem obrigação, eu disse o quê? Obrigação de quê? De ato, de ofício, ex ofício, instaurar o quê? O inquérito policial. E na instauração deste inquérito policial, ele vai ouvir testemunhas, oculares, se houverem, pessoas que tiveram os últimos momentos. Foi ouvido o namorado, que é um DJ, que ia fazer justamente o quê? Um show no município de Bertioga, e o fez, porém, quando chegavam no hotel, uma discussão. Ele seguiu para o quarto, ela seguiu para o meio da vegetação ali existente e não mais apareceu. Fato esse corroborado por outros testemunhos, inclusive do hotel. Márcio Harrison, um outro fato também que está chamando a atenção dos nossos telespectadores e da população é um vídeo sobre o que aconteceu na semana passada, se não me engano foi no finalzinho da semana passada, de uma viatura da CET que parou ali junto ao ponto de táxi na Floriano Peixoto, quase ali em frente ao Shopping Miramar, e a informação que nós tivemos, inclusive nós estamos com imagem, a viatura parou justamente na fila dos táxis e o agente, ele desceu, ele foi numa loja, né, foi fazer alguma coisa, pelo que nós temos informação particular, e aí os taxistas, quando viram uma viatura da polícia, falaram, ô polícia, dá para dar uma atenção lá? Pararam aqui uma viatura da CET na fila do táxi, atrapalhando, quando é a gente que para em algum lugar, nós somos multados. E o policial militar acabou emitindo a informação que nos chega, uma multa no carro da CET. Você observa que quando chega a ter o tumulto, o agente ele sai de dentro de uma loja e ele entra direto no carro. Né? A informação que nós tivemos no dia de ontem, e nós lemos aqui no Hora Geral, nota enviada da CET, dizendo que a CET pode parar em qualquer lugar irregular quando está em serviço. E nesse caso em específico, a CET disse que o agente estava auxiliando a Polícia Militar numa ocorrência. Não é bem essa versão que nós temos de taxistas que trabalham no local. E a imagem fala por si só. Você tem conhecimento disso, Márcio? Então, a informação que recai é o seguinte, nesse caso em específico, existe um fato e duas versões antagônicas diferentes. Então, neste caso em concreto, o que deve acontecer supostamente, Douglas? Quiçá
uma sindicância branca para apurar de forma preliminar. E por que isso? Porque o funcionário público ele tem 3 responsabilidades, ele tem uma tríplice responsabilidade. E quais são? Civil, penal e administrativa. Então, em decorrência desse ato, em tese um ato administrativo, supostamente uma sindicância branca, ou se tiver indícios veementes de que não foi nada disso, o agente de trânsito estava ali praticando outras funções, aí sim instaura-se um processo administrativo para apurar a responsabilidade e se saber realmente se essa parada foi de emergência, porque todo carro, seja ambulância, seja CT, seja bombeiro, polícia militar, ela para em qualquer lugar, independe ou não de sinalização, independe. E mais, o guarda, o agente de trânsito, ele supre o semáforo, inclusive, se tiver verde. Essa que é a definição. Agora, qual a conduta do agente é que precisa ser definida. Isso é muito importante que você falou, que o nosso intuito não é de criticar nenhum outro, é apenas de relatar. E causa estranheza a forma, né, quando nós temos a imagem, que o agente, quando ele aparece, ele já entra no carro, ele abre, como vai pegar alguma coisa, depois ele dá satisfação ao policial militar. Então, essa versão dos taxistas acaba sendo a mais correta se nós acompanharmos as imagens. Ou seja, se ele está ajudando o policial militar, segundo a nota da CET, por que ele não está com um policial militar? E sim, ele aparece e já entra direto no carro. Existiu uma época que aqui em Santos, até achava errado isso, Douglas. Eu cheguei a presenciar veículos da CT sem logomarca, acho que você se recorda disso, junto com um policial militar. Sim. Então, quer dizer, muitas vezes você era multado ali sem saber o que estava acontecendo, porque o carro não tinha uma logomarca, não tinha o símbolo da CT, não tinha nada, quer dizer, parecia uma ratoeira, né? Uma coisa assim, bem capciosa mesmo. Nesse caso, em tela, eu creio que vai ser instaurado um procedimento para apurar a responsabilidade. E se houver uma infração por parte do agente, ele poderá ser submetido à lei orgânica do município ou até mesmo às sanções do funcionalismo público. Um outro aspecto, Márcio, recentemente foi preso, foi autuado numa blitz que ele nem quis parar, acho que é um Neguinho, o MC Neguinho do Cacheta, né? E aí estava a carteira dele estava apreendida, tinha vencida, não sei quantos pontos a mais, não parou numa blitz. Ou seja, por mais que nós tenhamos uma legislação que coíbe e multa, com uma multa altíssima esse infrator, parece que as pessoas são irresponsáveis ou não têm um mínimo de atenção na hora de saber, peraí, eu ingeri bebida, não tenho condição de dirigir, vou deixar meu carro. O que poderia ser feito para que aumentasse a conscientização por parte do infrator quando ele comete um ato desse? Olha, Douglas, a lei de trânsito, o Código Nacional de Trânsito, ele é datado de 1997, ou seja, vai fazer só 21 anos. Já chegou até a maioridade, hein? Detalhe, e nem por isso ele conseguiu reduzir o número de acidentes e de morte no trânsito. Eu disse acidentes e morte no trânsito. Porque muitas vezes as pessoas acabam achando a burla. Hoje eu vim de carro para cá, para a emissora. Quantos e quantos abusos, quantas infrações de trânsito na minha frente, praticada por veículos, praticada por motociclistas. E quer dizer, a bem da verdade, as pessoas não têm a noção básica de que um erro seu, um erro, uma culpa consciente, eu vou porque eu acredito na minha condição de motorista, você pode causar. Ou a culpa inconsciente, é o famoso dane-se, ou dolo eventual, dolo no antecedente e culpa no consequente, que inclusive vai para o tribunal do júri. Então, muitas vezes, o pequeno erro pode custar uma vida, pode custar uma sequela permanente e irreparável e pode custar uma ação de pensionamento. O que é isso, Márcio Hertz? Pensionamento, meu amigo, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa fica gravemente ferida, essa pessoa faz jus ao quê? A um pensionamento pela taxa biométrica, biovida métrica, expectativa de vida que aquela pessoa teria pelo causador do acidente. Você falou muito bem e esse cenário jurídico que você acabou comentando aqui no Hora Geral é mais ou menos o que está acontecendo com relação àquele jogador de futebol que atropelou um menino, ajudante do tio, que foi brutalmente atropelado na Alexandre Martins. Exatamente. Esse caso foi instaurado em inquérito policial pelo delegado titular do 3º DP de Santos, da Ponta da Praia, já está em fase aí justamente da Justiça Pública. Vamos aguardar agora a decisão. O que vai acontecer? Seria um dolo eventual, dolo antecedente. Eu tive a intenção, mas eu não queria que acontecesse. Ou é um homicídio culposo do 302. Tem um detalhe, Douglas. Todo acidente de trânsito com vítima fatal ou sequelas
é o Código Nacional de Trânsito. Muitas vezes o delegado, no seu entender, ele coloca lá, dolo eventual, por exemplo, vai para júri, promotor, denuncia por dolo eventual. Sim. Mas a justiça pública entende que não. Volta para onde? Homicídio culposo. Homicídio é culposo? O que é o culposo? É imperícia, negligência ou imprudência. Houve dolo? Não. Houve fato típico? Não. É culpável? Não. Conclusão, justiça comum. Excelente. Márcio Herson, repórter policial do Hora Geral, conversando com os nossos amigos. Daqui a pouquinho vamos receber o radialista Luiz Torquato aqui no Hora Geral. Grande Conhece o Luiz Torquato? Nossa, trabalhei muito tempo com ele na Rádio Cultura. Gente boa, né? Ele era coordenador do FM e eu fazia o Rádio Polícia que gosta. Então você sabe Estamos em casa. Tá tudo em casa. Mais um assunto que eu quero que o Márcio Herson comente é com relação àquela fumaça que acabou coibindo um assalto. E foi exatamente imagens exclusivas do Hora Geral e tendo aí o nosso Márcio Herson fazendo um belo de um trabalho. Estamos, inclusive, com a imagem. É uma nova modalidade na segurança contra roubos? Exatamente. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, a cada dia ela tenta alguma coisa. Bom, essa história de roubo a banco começou, se você me permitir, Douglas, na década de 90, 80, 90, né? Começaram os saques e ataques às agências bancárias. Foi aí que foi implementado quem? O Águia, da Polícia Militar. O Águia começou por conta disso, pelas ações e assaltos que teve. Aí o que acontece? O que fez a bandeira financeira? Colocou as portas giratórias magnéticas. Exatamente. Quem tinha uma chave, uma próxima não podia entrar. Isso. Aí o que acontece? Os criminosos fizeram o quê? Pegaram o maçarico e começaram de madrugada a arrombar os caixas eletrônicos. Aí veio o quê? O entintamento. A tinta rosa, quando explodia... E os caixas eletrônicos, exatamente. Aí os criminosos falaram, vamos parar. O que aconteceu? Começaram a usar power gel, que é o explosivo. Agora o que acontece? Eles estão arrombando. E quando arrombam, o que acontece? Esses dispositivos aí, que a FEBRABAN disse que já investiu 9 bilhões de reais em segurança bancária em todo o Brasil, é uma das alternativas mais eficazes e custo-benefício para que a bandeira financeira consiga preservar o seu patrimônio. E como funciona? Quando a percepção por parte do sistema de monitoramento, que normalmente é fora da região, eles ficam lá, os olhos biônicos. Quando percebe uma movimentação estranha, automaticamente dispara um alarme para o monitor. O monitor acompanha e percebendo a ação e chegando mais perto pelo zoom, que esse zoom dessa máquina aí, dá para ver até a cor da unha da pessoa, viu, Douglas? Então o que acontece? Opa, interpreta-se, é um ataque. E nesse momento o sistema anti-roubo, anti-furto é acionado. No caso em tela era um arrombamento. Eles utilizam uma espécie de uma pinça gigante. Não vou ensinar aqui. Lógico. Mas é um detalhezinho, depois eu te explico em off como é que funciona a coisa. Mas rechaçou. Exato. Rechaçou, evitou a ação aí. Agora, o que está dando pano para manga, meu irmão, sabe o que é? O quê? É a apuração daquele roubo da Caixa Econômica Federal. Se forem verdade os valores que foram levados, meu amigo, não está muito fora do roubo do Banco Central, não. É mesmo, que foi inclusive num domingo e eles ficaram 7 horas dentro da agência. Nós demos também aqui em absoluta exclusividade essa informação, inclusive com imagens. O que chama a atenção é o quilate da quadrilha ou da super quadrilha em arregimentar, em chegar usando até máscaras semelhantes à pele humana. Coisa assim... cinematográfica. Ao roubo cinematográfico. Sem um tiro, sem um tapa na cara, levaram, em sendo verdade, milhões e milhões e milhões. Márcio Herson, nosso repórter policial do Hora Geral, e se você tem alguma denúncia, você pode também utilizar o nosso 981387000 e o Márcio Herson estará sempre à frente da verdade e da informação. Foi o que eu falei na abertura do programa, né? Se existe um jornalismo imparcial que se preocupa com o seu público, é aqui no Hora Geral. Márcio, obrigado pela sua participação, tá? Obrigado a você, Douglas, obrigado a toda a equipe, o Serginho, família, a toda a equipe nossa aí, né, o Franco, o próprio Douglinhas, toda a equipe, a Desirê, que a gente sempre tem em contato, e a gente tem a certeza do seguinte, esse trabalho que está sendo feito aqui, meu amigo, minha amiga, senhor telespectador ou internauta, é um trabalho sério com credibilidade, tão ou melhor de qualquer emissora de rede. A nossa responsabilidade é até maior, não é verdade, Douglas? Verdade. Porque a gente faz aqui, muitas vezes, de tripas corações para fazer o melhor para você. Então, fica ligado, fica com a gente, que isso aqui é a pontinha do iceberg. Vai crescer muito mais do que isso.